Bom dia a todos. Nesse domingo, vamos dar início ao culto que oferecemos a Deus, a Jesus Cristo, nosso culto de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que temos recebido e pelas promessas que Ele tem para nós, para essa vida e para a vida eterna. Então a gente vai começar nessa hora louvando a Deus, né? Que quando você for louvar a Deus, que você direcione seu coração para Deus, sua mente para Deus, para tudo aquilo que Deus tem construído na sua vida, coisas visíveis e coisas invisíveis, principalmente coisas eternas. Então vamos começar com a canção 47, Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti, por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer, sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada eu vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra, acompanha até o final. Jesus, Jesus, eu amo a Ti, por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer, sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada eu vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra e acompanha até o final. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra e acompanha até o final. Amém. Deus seja louvado. Amém. Qual a canção? Vamos agora continuar adorando a Deus. Então, irmãos, irmãs, adore a Deus quando você estiver cantando e louvando a Ele, né? Pense no que essa letra significa para a sua vida, para a sua alma. Pense em tudo aquilo que Jesus fez para você hoje estar aqui louvando a Deus salvo. Então vamos aproveitar esses momentos para direcionar nossos corações a Ele. Então, cantai ao Deus Eterno 54. Cantai ao Deus Eterno, único Deus do céu, da terra e mar. Foi Ele quem nos fez e sabe muito bem nosso caminhar. Nos dá valor, coragem, forças para lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, Seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união.
Cantai ao Deus de amor, o Deus que une raças, povos e nações, e com a só mensagem atrai e aproxima gerações. Nos dá valor, coragem e forças para lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Amém. Deus nos chamou. Vamos continuar adorando a Deus. Canção de número 58, Deus nos chamou. Nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Prontos a perdoar, puros no amar, unidos no Senhor. Foi para essa paz que Deus nos chamou. Tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, prontos a perdoar, rico no amar e quer nos transformar. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Amém. Deus seja louvado. Podemos sentar, as crianças podem ir para a salinha. Vamos cantar mais uma canção. Humilhe-se diante de Deus, canção 73. Humilhe-se diante de Deus, humilhe-se diante de Deus, e Ele exaltará, e Ele exaltará. Graça
graça santa de Jesus, ó graça santa de Jesus, salvou-me com poder, salvou-me com poder. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Perdido e me achei. Perdido e me achei. Quando estivermos lá no céu, quando estivermos lá no céu, brilhando como o sol, brilhando como o sol, não haverá separação, não haverá separação, e Deus será o Rei, e Deus será o Rei. Humilhe-se diante de Deus, humilhe-se diante de Deus, humilhe-se. Amém. Alô. Então, irmãos, dando prosseguimento aos nossos estudos do Evangelho, mais especificamente, estamos estudando os provérbios de Jesus. O que são os provérbios de Jesus, né? São pequenas palavras que falam muito sobre Deus. São frases curtas que mostram muito do coração de Jesus. E é uma grande oportunidade a gente poder estudar essas frases de Jesus, porque são frases dele que direcionam para ele e direcionam para ele de maneira profunda. Às vezes que Jesus cria provérbios, às vezes que Jesus cria parábolas, são momentos em que Jesus está tentando lidar com questões profundas que estavam acontecendo no entorno dele, próximo a ele, com os discípulos, com os seus ouvintes, né? Então, são palavras que são carregadas de significado ligado ao reino de Deus, à relação entre Deus e o homem e ao próprio Jesus. Então, são palavras muito fortes. E a gente poder estudar essas palavras é uma oportunidade da gente se aproximar mais dele. É uma oportunidade da gente se aproximar mais do coração dele
e observar o que precisamos imitar do coração de Jesus, que é o coração de Deus. Geralmente, quando a gente estuda a Bíblia, faz alguma reflexão, a gente observa pontos que a gente concorda, observa pontos que a gente não está vivendo, que são os desafios da nossa vida. E aí a expectativa de Deus é que, diante desses desafios que a Bíblia coloca para nós, são desafios do amor, a gente direcione nosso coração, a nossa mente a viver esses desafios. Essa é a grande expectativa de Deus, que um discípulo de Cristo, ele vai estar aberto a todas as direções que Deus vai colocar para a sua vida, mesmo sendo direções difíceis, porque esse discípulo ele vai estar se espelhando em Jesus, que seguiu todas as direções de Deus, inclusive as mais difíceis, as que envolviam medo, as que envolviam temor, as que envolviam coisas profundas da alma. E aí a gente observa que Jesus foi seguindo a Deus, seguindo, até a sua morte de cruz e a sua ressurreição em glória, né? E isso é um pouco do caminho que Deus tem para nós, né? O caminho do cristão é um caminho muito parecido com o de Jesus, tanto que Jesus, inúmeras vezes, vai falar que o cristão tem que carregar a sua cruz a cada dia, como Jesus carregou a cruz dele, né? E a boa notícia é essa, que carregar a cruz significa ter uma vida mais difícil, ter mais sofrimento nessa vida por causa de Deus, mas ser ressuscitado em glória, como Jesus foi na cruz. Então essa é a grande notícia para nós, né? Vai valer a pena o esforço, a dedicação, a dor, o sofrimento, a restrição, ter que lidar com coisas que incomodam, vai valer a pena. Porque o final de tudo isso, se você for fiel até o fim, é a glória de Deus. E como é que eu sei que é a glória de Deus? Olha como foi com Jesus. O final de Jesus foi a glória de Deus. Jesus, ele é o primeiro de todos aqueles que iam seguir o caminho de Deus. E o que acontece com Jesus é o que acontece com os fiéis a Deus, né? A vida, a morte e a ressurreição. A gente vai ler um provérbio. Bota a imagem, Jackson. Coloquei aqui na imagem para a gente. Quem assistiu aquele filme Mowgli, o menino lobo, né? Lembra que ele foi criado no meio dos lobos, tá, né? Só que naquele filme os lobos meio que adotam a criança, cuidam dela, tá, né? Só que aí Jesus, ele usa uma frase que é bem contrária a essa dinâmica do filme Mowgli, né? Pelo contrário, né? Vamos ver o que Jesus fala aqui sobre a vida dos discípulos e o que ia acontecer na vida dos discípulos, né? Pô, e se acontece na vida dos discípulos, vai acontecer na minha vida também, porque eu sou um discípulo de Jesus e você também é um discípulo de Jesus. Diz assim, ó, Lucas 10:3: Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Essa palavra ela pode parecer uma palavra simples, mas ela tem muito significado, principalmente na nossa relação com o mundo que a gente vive. O chamado de Deus para cada um de nós. Jesus está falando assim: eu vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. Talvez nesse filme aqui, a criança ela foi cuidada, né, foi adotada pelos lobos. Acho que ela até amamentou na teta da loba, né, cresceu, tá, né? Só que para Jesus, na linguagem agropastoril que Jesus usava para ilustrar as verdades de Deus para aquela população que vivia um contexto agrícola, pastoril, né? Eles sabiam muito bem o que significava você colocar um cordeiro no meio de lobos famintos, né? Era você estar numa situação de alto perigo, alto risco, e você não tinha como se defender. Ah, mas será que não tem como o cordeiro se defender dos lobos, né? E se o cordeiro chega lá e dá uma chifrada no lobo, espantar o lobo, se dá um gritão lá, e aí atormentar e assustar aquela matilha, né? Será que eles não vão correr com medo, né? Não. Não tem como um cordeiro se defender em hipótese alguma da presença de lobos, né?
de ataque de lobos. Então, quando Jesus ele cita esse provérbio aqui, ele está falando assim que nós vivermos nesse mundo equivale a essa proporção. A gente vai viver num mundo perigoso e hostil por causa do Evangelho de Jesus. Jesus, quando ele vai falar sobre lobos, ele está fazendo menção a uma categoria de pessoas que meio que circulava próximo à igreja, ou até em alguns momentos na igreja, que eram chamados os falsos mestres. Vamos ver lá em Atos capítulo 20, versículo 29. Atos capítulo 20, versículo 29. Tem inúmeras passagens na Bíblia que Jesus ele usa esse termo lobos. Essa é uma delas. Diz assim, ó, Jesus falando, né, em Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então Jesus, os próprios apóstolos, eles usam muitas vezes esse termo lobos para falar assim de falsos mestres e falsos profetas que meio que mal influenciarão a igreja para longe de Deus, para longe do coração de Deus e para longe do coração de Jesus. E quando ele vai falar sobre cordeiro, ovelha, ele está fazendo relação a nós, né? A nós que somos discípulos, a nós que somos guiados pelo um pastor que é Jesus. Só que também ele cita esse termo pastores, os apóstolos de Jesus, quando ele vai tratar dos ministros, dos obreiros da igreja de Deus, que vão exercer um certo cuidado com os membros, equivalente a um pastor que cuida de suas ovelhas. Então ele fala assim que algumas pessoas na igreja vão imitar o coração de pastoreio de Jesus uns com os outros. E aí seriam os obreiros, os ministros, né? Você pode ler lá em Efésios 4:11. Vamos ver em Efésios 4:11. Efésios 4, versículo 11. Aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte sobre as funções na igreja, né? Ele diz assim, ó: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? E aqui a igreja ela adota um termo que é pastoril, agrícola, e usa esse termo como um termo que ia se assemelhar muito com essa função de cuidado, né? De alguém que ia ter um olhar de cuidado com os demais, né? Isso é o pastor, né? E aí ele fala também que os falsos pastores e falsos mestres também iam estar no entorno da igreja, né? Para confundir, para destruir as pessoas. Os pastores da época de Jesus, o máximo que eles podiam fazer por uma ovelha era se arriscar por ela. Se uma ovelha tivesse escapado, um cordeirinho tivesse fugido, o máximo que ele poderia fazer é ir lá e se arriscar e correr, segurar, libertar, mas no limite da sua própria integridade, né? Jesus é diferente. Jesus é o único pastor que deu a vida pelas ovelhas. Então Jesus ele é o exemplo supremo do que é um cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Ele vai muito além de nós. Ele não só cuida, ele não se arrisca, ele não se restringe, ele não se sacrifica. Ele dá a vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus é o supremo pastor de toda a igreja. Passa aí uma imagem, Jackson. A próxima. Vou vir mais para cá. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Quando eu ouvi esse termo cordeiros, Jesus é o cordeiro de Deus, né? Vocês vão ser enviados como cordeiro no meio de lobo. Eu visualizava um carneiro com aquele chifre bem grandão, com aquela barba enorme, né? Só que aí depois você vai estudar o que significa cordeiro. Cordeiro é o filhote da ovelha que não completou um ano.
Eu achava que cordeiro era esse grandão aqui, ó. Cordeiro é aquele menorzinho, viu, gente? Ali é um cordeiro. Então, toda vez que Jesus se compara ao Cordeiro de Deus, vocês vão ser enviados para esse mundo como cordeiro no meio de lobos. É pior ainda, gente. Se fosse ovelha, já era ruim. Você já viu uma ovelha se defender? Você já viu uma ovelha partir para cima? Ela não faz, não. Ela fica lá, bé, 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 até ser comida, estraçalhada. É o máximo que ela faz. Imagina um cordeiro. E aí Jesus fala assim, ó, vocês não vão ser enviados como bode, como cabra, como ovelha. Vocês vão ser enviados como cordeiro. Daquele jeitinho ali, ó, no meio de lobos. O que é que Jesus está tentando dizer com isso? Que a nossa vida nesse mundo vai ser assim. A vida de Jesus foi assim. Jesus ele foi enviado como um cordeiro para esse mundo e foi sacrificado como um cordeiro. E ele fala que com a gente vai ser dessa forma. E Jesus está tentando ensinar para a gente o seguinte, que não é para a gente se espantar ou se admirar se existe uma hostilidade desse mundo contra nós por causa do Evangelho. Não é para a gente ficar admirado se existe uma perseguição, se existe hostilidade, se existe perigo. Se todas essas coisas vêm sobre nós por causa do Evangelho, não é para a gente ficar assim, meu Deus, que absurdo. Estão me perseguindo, estão perseguindo por causa do Evangelho, que absurdo, como é que uma coisa dessa vai acontecer nesse mundo? Mas Jesus disse que ia ser assim. Não é de se admirar, não é para a gente ficar indignado com esse mundo. Meu Deus, que mundo horrível, estou indignado com esse mundo, como assim? Não, inadmissível. Jesus fala que é admissível, e Ele fala que vai ser assim sempre. Não por algo pessoal, não é porque é pessoal com você, é pela mensagem que você carrega, que é a mensagem de Jesus. É a mesma coisa. A gente pode fazer várias abordagens nos relacionamentos com as pessoas, falando sobre várias coisas boas da vida, né? Como ter uma vida mais regrada, como ter uma vida mais controlada, como ter uma vida mais equilibrada. E aí quando algumas pessoas escutam isso, elas olham até meio que atravessado, né? Pô, esse cara quer me controlar, tá? Ele não sabe o que é liberdade. Liberdade é eu fazer o que eu quero, na hora que eu quiser, sem dar satisfação a ninguém. E aí ele vai ouvir essas coisas e vai chamar você de Caxias. Porque você tá, pô, aquele cara ele é todo Caxias, ele é todo certinho, né? Ele só quer ser o certo. Beleza. Você vai ouvir muito isso. Agora, faz diferente. Inclui nessa fala o nome de Jesus, para você ver o que acontece. É outro nível de hostilidade e de resposta que você vai receber desse mundo. Coloca o nome de Jesus no meio da conversa. Não, porque Jesus... Não, porque Jesus nos mostra... Porque Jesus... Tenta fazer isso. Usa essa palavra Jesus. Coloca essa palavra Jesus nas suas conversas. Coloca essa palavra Jesus no bate-papo, para você ver o que acontece. O mundo ele não está preocupado, irmãos, com a mensagem sobre ter uma vida certa, uma vida saudável, uma vida equilibrada. O mundo até tolera isso. O mundo ele está preocupado em escutar a palavra Jesus. Quer ter uma vida tranquila como cristão? É você anunciar o Evangelho sem citar o nome de Jesus. Vai ter gente, pô, legal, continue assim, muito bom, é isso mesmo, que vida legal vocês têm, na massa, tá? Pô, legal, eu queria ter uma vida assim, tá? Pô, que massa, o cara não bebe, tá? O cara não fuma, tá? Que massa. Vai ter vários amigos, tá? Né? O pessoal, pô, que legal, chega aqui, ó, vamos estar junto aqui. Agora começa a falar de Jesus, para você ver se vai ter isso. Sabe por quê, irmãos? O nome de Jesus, ele produz um impacto no mundo espiritual. Se for observar o livro de Atos, os evangelhos, as coisas mudavam quando o nome de Jesus era incluído, era pronunciado. O nome de Jesus é o nome que está acima de qualquer outro nome no céu e na terra. Pelo nome de Jesus, todos os poderes e potestades se dobram. Pelo nome de Jesus. E aí quando a sua mensagem é Jesus,
você vai ter uma vida comparável à de um cordeiro em meio dos lobos. É uma reflexão que Jesus traz para nós sobre o nosso lugar no reino de Deus e nesse mundo. Então não é de se espantar se o mundo ele vai agir dessa forma com você. Pelo contrário, viver assim significa carregar a cruz a cada dia. Eu lembro que há uns domingos a gente falou sobre o que é a cruz e o que é Jesus, né? Que Jesus e a cruz são quase um só. E ser um cristão é viver a cruz. E aí você ser um cordeiro no meio de lobos é você carregar a sua cruz a cada dia. E essa cruz ela se torna mais pesada e mais intensa se o que sai dos seus lábios é Jesus. Então, esperam por nós muitos perigos nesse mundo que a gente vive, pela decisão que a gente tomou de ser cristão. Muitos perigos nos aguardam, porque a gente tomou a decisão de entregar a vida. Não foi entregar a vida a uma divindade, a uma religião. Isso é tolerável. O que pega é porque você entregou a sua vida para o nome de Jesus. Isso é intolerável para o mundo e para os poderes desse mundo. Você está disposto a ter essa vida por causa de Jesus? Passa outra mensagem. Jesus ele usa esse trecho também em Mateus. E aí em Mateus 10,16, ele faz um acréscimo, né? Tem a ver com contexto, tudo. E aí em Mateus 10,16 fala assim, ó: prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Mais uma vez, Jesus está tratando aqui sobre o nosso lugar nesse mundo. Existe alguma coisa de errado do mundo perseguir você por você ser cristão? Para Jesus, não. Tem como a gente mudar isso? Eu quero um jeito do mundo parar de perseguir cristãos. Eu tenho uma maneira, se a gente fizer isso, o mundo vai parar de perseguir cristãos. Sabe o que você está dizendo? Você sabe mais que Deus, o Criador. Que Deus disse que a natureza desse mundo é perseguir a mensagem do Evangelho. E você está em perigo por ser um cristão e levar Jesus na sua vida e nos seus lábios. E aí o que Jesus está pensando aqui para nós é o seguinte, ó: essa é a vida. Tem para onde correr, tem para onde se esconder. Vou criar um meio aqui para ser mais light. Para você fazer isso, você tem que negar Jesus. Ou então transformar o Evangelho em boas maneiras. Aí você até consegue conviver com esse mundo aqui. Eu tenho uma mensagem de boas maneiras. Mas se você vive a mensagem verdadeira, que é Jesus, você está em perigo e você vai ser perseguido. E o mundo não está errado em fazer isso, porque essa é a natureza desse mundo. O mundo ele está morto em Satanás, né? Está morto no maligno, né? O que Jesus quis dizer sobre ser prudente como a serpente, né? E ele fala ser inocente como as pombas, né? Ele está falando assim: agora eu vou ensinar para vocês qual a resposta que vocês têm que dar à perseguição desse mundo. Será que enquanto o mundo nos persegue, enquanto o mundo é violento com a gente, quando o mundo nos difama, quando o mundo exclui a gente, quando o mundo cria armadilhas para você, será que a nossa resposta é nessa mesma altura? Já que o mundo é violento comigo, por causa de Jesus, eu vou ser violento com o mundo, eu vou me defender. Já que o mundo mente para me difamar, eu vou mentir para difamar o mundo também, eu vou me defender. O mundo ele é hostil, o mundo ele é agressivo, então eu vou ser agressivo também para me defender e defender a igreja. Será que é isso que Jesus ensina? Você ter a mesma medida do mal para se defender? Primeiro, Jesus fala que a nossa defesa ia ser equivalente a de um cordeiro e a de uma ovelha. Daí você já tira como você tem que se defender. Como é que a gente se defende sendo um cordeiro e uma ovelha? De maneira inofensiva.
você vai ser inofensivo nesse mundo. Você não vai reagir, você não vai gritar, você não vai avançar, você não vai ser violento, você não vai devolver o murro, você não vai perseguir, você não vai ficar feliz com a queda de alguém, você não vai ficar feliz com o mal na vida do outro, até daquele que te persegue. Você vai reagir de maneira inofensiva, como um cordeiro e uma ovelha. Eles são inofensivos. Desproteção e inofensividade é a característica da resposta do cristão. Desproteção e inofensividade são as marcas das ovelhas, né? Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Aqui Jesus está falando sobre a vida dele, né? São as profecias sobre a vida e a morte de Jesus de Isaías. E Isaías fala assim, sobre como Jesus ia reagir à violência desse mundo, né? Jesus, quando atacaram Jesus atacou novamente e mandou uma horda de anjos que arrasou os inimigos de Jesus. E aí os discípulos se reuniram em grupo e começaram a queimar as casas daqueles que estavam difamando o evangelho. Começaram a protestar e derrubaram. Vamos ver como é que Jesus reagiu à agressividade, violência e hostilidade do mundo. Ele foi oprimido e afligido. Eita! Lá vem agora a lapada de Jesus. Estão dando no Filho de Deus. Vamos ver como Jesus vai reagir. Contudo, não abriu a boca. Como cordeiro. Não é ovelha não, viu gente? Cordeiro. Foi levado para um matadouro. Eita, agora Jesus vai se defender. Ele vai chegar no matadouro e vai mandar arrombar as portas do matadouro com o poder dos anjos e... Não. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. É assim que um cordeiro se defende. E Jesus fala assim que nesse mundo nós seríamos cordeiros e ovelhas em meio a lobos. Então a nossa defesa é ser inofensivo e ser desprotegido. Só Deus é capaz de nos proteger. A nossa proteção vem só de Deus. Não vem da sua força humana, não vem da sua inteligência, não vem do que você faz. Vem de Deus. Sabe quem protegeu Jesus? Deus. Sabe quem protegeu a igreja do primeiro século das perseguições? Deus. Sabe quem protege a sua fé? Deus. Sabe o que você precisa fazer nesse mundo para reagir ao que o mundo faz com a fé de Jesus? Deus. Ser inofensivo, desprotegido e colocar toda a sua confiança em Deus, que nos protege. O que é ser uma serpente para Jesus? Agora aqui, Jesus mandando ser serpente, eu vou ser uma naja e vou começar a dar picada na galera, tá, para me defender, ser serpente. Algumas pessoas pensam que é isso, ser uma serpente, né, para Jesus. Só que ele está falando assim, Eita, volta lá. Sejam prudentes como as serpentes, né? Ele está falando de prudência. O que Jesus está tentando falar aqui, né? Cautela. Vocês já viram as cobras e serpentes? Elas são muito cautelosas, elas são muito prudentes, elas têm elas conseguem se movimentar de uma maneira muito cuidadosa, assim. E ele fala assim que, vocês precisam ter prudência com a sua vida cristã. Por quê? Se é para você ser perseguido, não é porque você fez uma coisa errada, você infringiu uma lei, você detonou alguém. Seja prudente com a sua vida, para, se você for perseguido, ser somente por causa do Evangelho. Seja prudente, tenha uma vida prudente. Estou tirando onda lá no trabalho, estou arriando o meu lá, estou detonando, estou nem aí e tal. Meu amigo, chega cá, está demitido. Estou sendo perseguido porque eu era cristão. Pai, estão perseguindo o Evangelho. Meu amigo,
Olha a sua vida. Será que você está sendo perseguido por causa do evangelho mesmo? Está sendo prudente, cauteloso com a sua vida, com o que você vive? Você está sendo desleixado? Jesus não faz parte das áreas da sua vida. Você só é cristão no domingo. Seja prudente com o que você faz, né? Se você for perseguido, se você receber hostilidade, que seja por causa do evangelho. E aí ele vai falar sobre ser inocente como as pombas, né? Então ele vai falar que a nossa resposta para esse mundo vai ser a resposta de uma pomba. Novamente. Falta de proteção, inofensividade. Essa é a resposta que a gente vai oferecer para esse mundo. Porque quem vai cuidar de nós e quem vai proteger a gente não é a força do meu braço, não é a maromba que eu pego na academia, não é a força dos meus argumentos, não é o jeito que eu encurralo as pessoas que são agressivas comigo, não é a resposta que eu dou na mesma altura. Não, é Deus. É Deus que vai cuidar de mim, é Deus que vai cuidar do meu caso, é Deus que vai cuidar da minha questão, é Deus. E eu vou ser cordeiro e ovelha do início ao fim da minha vida, colocando toda a minha confiança na justiça de Deus. Porque foi assim que Jesus viveu. Outra coisa que Jesus fala sobre ser simples como a pomba é isso. Você recebe o mal e você não deixa se envolver pelo mal. Quando você responde na mesma moeda, significa que o mal que você recebeu, ele se envolveu no seu coração. Então quando você reage igual, quando você responde igual, quando você deseja o mal que você recebe para o outro, significa que o mal que você recebeu já dominou seu coração. É esse que é o perigo da vingança. Você se vingar em pensamento, em palavras, em atitudes, significa que o mal dominou você. O mal não só tocou em você, o mal dominou você. E agora você está envolvido pelo mal. E Jesus fala assim, vivam no meio do mal, mas não deixem o mal envolver vocês. Querendo reagir na mesma moeda e na mesma ferramenta e no mesmo diálogo, não deixe o mal envolver vocês. Só vivam no mundo mal, mas não deixem o mal envolver vocês. Ser cristão é viver uma vida de maneira perigosa, é viver perigosamente. Já assistiram aquele filme do MacGyver, né? Tem N filmes aí de gente que vive de maneira perigosa, né? 007. Ser cristão é você ter uma vida nesse nível. Você vai viver perigosamente. 1 João 3,13. Vamos ver lá. João 3,13. Diz assim, não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. O mundo os odeia. Não se admirem se o mundo os odeia. João, o evangelista, está dizendo aqui, não se admirem, não fique espantado, fazendo alarde, gritando, o mundo odeia o cristão. Não se admirem. Ele está cumprindo o papel dele, o mundo. Não é para você se preocupar com isso. É promessa de Jesus. O mundo vai odiar você. Agora por causa de quê? Da mensagem de Jesus. Mensagem do Evangelho. Quanto mais você colocar Jesus na sua vida, na sua fala, mais oposição você vai ter nessa vida. E da mesma forma, se você não quer dificuldade na vida, é só tirar Jesus da sua fala e da sua vida. Aí você vai ter uma vida mais light, né? Só que o ruim disso é que no último dia há o grande risco de não sermos reconhecidos por Deus no dia do julgamento. Nunca conheci vocês. E o que Jesus deseja para nós é que nós sejamos acolhidos como benditos do Pai, né? Aqueles que perseveraram em Jesus até o fim.
2 Timóteo 4,17. Nossa única esperança é alguém chegar, é alguém que vai mudar as coisas nesse mundo. Fulano de tal vai inventar um sistema que vai mudar as coisas para os cristãos. É essa a nossa esperança? Não. Só é Deus. 2 Timóteo 4,17. Diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para os séculos dos séculos. Amém. Apóstolo Paulo preso, sendo torturado, e a esperança dele estava em... os discípulos vão se unir, vão se rebelar, vão chegar na porta da prisão, vão arrombar a grade e vão me tirar. Não. Deus. Minha esperança está em Deus. Deus é que vai me fortalecer. Deus que vai me proteger das obras malignas desse mundo. O que é ser protegido? É não deixar que essas obras envolvam o nosso coração e você comece a responder a elas igual ao mal, e deixe de ser um cordeiro nesse mundo. E aí Deus nos protege desse coração. Eu vou viver nesse mundo, vou ser hostilizado, vai ser perseguido por causa do nome de Jesus, mas meu coração vai estar protegido pelo amor de Deus. Meu coração vai estar lá intocado. Meu corpo vai doer, meu cabelo vai doer, minha perna vai doer, minhas costas vão doer, meu emocional vai ser moído, mas meu coração vai estar protegido do mal por Deus. E é esse coração que vai chegar diante de Deus no último dia. Santo, puro e protegido por Deus. Colossenses 2,15. Temos uma boa notícia, gente. Só uma notícia aqui, a mensagem toda. A perseguição, morte, tá. Tem uma coisa boa, gente. O Cordeiro de Deus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Colossenses 2,15. Diz assim: depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. O que era uma derrota humilhante para Jesus e para os discípulos e para a igreja, foi convertida por Deus na maior vitória de todos os tempos, no céu e na terra, em todo o universo. Na cruz, Jesus estava vencendo todos os poderes do mal existente em qualquer lugar da criação de Deus. Jesus venceu. E é esse Jesus que a gente segue. É esse Jesus que é o nosso pastor. É esse Jesus que, mesmo lá envolto de lobos ferozes, vai estar nos protegendo com seu cajado, com seu amor e com seu sangue. Então, a gente vai estar no meio de lobos, inofensivos, desprotegidos, mas com um pastor que é capaz de dar a vida por cada um de nós e nos guardar até o último dia para o nosso encontro com Deus, salvos na vida eterna, na morada eterna junto com Deus. Jesus venceu. Romanos, acho que é 15:19. Viver no perigo sem se tornar perigoso. Viver no perigo sem se tornar perigoso. Esse que é o sonho de Deus de proteger nossos corações. Deixa eu ver se é. Não é 16. 16:19 foi mal. Romanos 16:19. Diz assim, apóstolo Paulo, fala assim, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom
e puros em relação ao que é mal. Então, irmãos, nunca deixe o mal vencer seu coração, se tornando mal também. Nunca deixe o mal entrar no seu coração, se tornando vingativo também. Nunca deixe o mal dominar a sua alma, desejando o mesmo mal para aquele que te ofende. Porque isso é se deixar dominar pelo mal. Pelo contrário, Jesus fala, com relação ao mal, sejam puros. Sejam sábios na maneira de viver. Se é para ser perseguido, que seja pelo Evangelho. Tenha uma vida fiel, santa. Tenha uma vida honesta. Se for para ser perseguido, que seja pelo nome de Jesus. Seja prudente. E com relação ao mal, seja puro. Não deixe o mal ditar o que você vai responder, o que você vai fazer. Quem vai ditar a sua vida, a sua resposta, é Jesus e é Deus, que é confiança e esperança em Deus. Então, irmãos, eu queria muito deixar essa mensagem para nós, para a gente poder refletir, né, sobre o nosso lugar nesse mundo, o chamado que Deus fez para nós, né, para vivermos nesse mundo como cristãos, como devemos olhar para as coisas que acontecem nesse mundo, né, as coisas que nos afetam, que tipo de sentimentos a gente deve produzir em nosso coração, com tudo aquilo que nos afeta, que mexe com a gente. E que o desejo de Deus para nós é que sejamos, ainda assim, cordeiros. Nesse mundo repleto de lobos. Cordeiros com coração puro e protegido e confiantes no Senhor. Então que Deus nos abençoe e abençoe nossa semana. Eu vou agora orar e também vou orar pelo momento da ceia. Aí logo em seguida, após a oração, a gente vai ter a distribuição do pão, que representa o corpo de Jesus, entregue na cruz. E vamos tomar o suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, seu Filho, Pai, é tão claro, Pai, sobre tudo que iríamos viver e passar. E ao mesmo tempo... Jesus se coloca, Pai, para estar constantemente ao nosso lado, Pai, cuidando de nós, nos protegendo. E o desejo que o Senhor tem é que em tudo sejamos confiantes no Seu Filho e no Senhor, Pai. Por favor, Pai, proteja nossos corações, ajuda-nos, Pai, a não reagir o mal que recebemos com nada diferente do que Jesus viveu, Pai, como um cordeiro. Queremos que, mesmo que nessa vida, Pai, a nossa vida tenha uma aparência, Pai, de derrota, tenha uma aparência, Pai, de prejuízo, que a nossa fé esteja na glória que está destinada a nós, Pai, na ressurreição dos mortos, Pai. Ressurreição que Jesus viveu e promete a cada um de nós, fiéis do Seu Evangelho, Pai. Por favor, nos ajuda a colocar Jesus, Pai, o nome de Jesus, nas nossas palavras, nas nossas conversas, Pai, porque é isso que deixa esse mundo, Pai, furioso, é isso que deixa esse mundo, Pai, turbulento, Pai, quando o nome de Jesus é anunciado, Pai. Que isso seja a nossa vida, as nossas palavras e a nossa fé. Oramos gratos em nome de Jesus, amém.
Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus agora com mais canções. Para os irmãos que trouxeram oferta, a gente pede que após o culto, as deposite aqui na urna, aqui na frente. Vamos louvar a Deus. Canção 49, O Deus Eterno. O Deus eterno é poderoso, não perdeu sua força. O Deus eterno está pronto a salvar. Iluminou meu caminho, já mudou meu destino. O Deus eterno está pronto a salvar. O Deus eterno é poderoso, não perdeu sua força. Deus eterno está pronto a salvar. Iluminou meu caminho, já mudou meu destino. Deus eterno está pronto a salvar. O Deus que vence todas as barreiras, com amor, com fé e perdão. Uma vida certa e verdadeira. Sou parte da família e eu vou com gratidão. O Deus eterno é poderoso, não perdeu sua força. Deus eterno está pronto a salvar. Iluminou meu caminho, já mudou meu destino. Deus eterno está pronto a salvar. O Deus eterno é poderoso. Iluminou meu caminho, já mudou meu destino. Deus eterno está pronto a salvar. O Deus eterno está pronto a salvar. O Deus eterno está pronto a salvar. Amém. Deus seja louvado. Qual a próxima? Vamos cantar agora a canção, deixa eu ver aqui, Poderoso Deus, 127. Aí. Ah, ah, ah. As montanhas se movem e se jogam no mar. Mortos que ressuscitam, tendo novas vidas. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel. Poderoso Deus. Na cruz morreu meu Senhor, por amor ao meu Deus. Deus que nem a Ele poupou, por amor aos seus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. A quem não há o impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Muito
muitas batalhas vencidas, corações com valor. Não há o que nos separe do seu grande amor. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Ah, 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 ah. Amém. Deus seja louvado. Nosso culto está encerrado. Parece que tem uma apresentação dos adolescentes. A gente vai ficar aqui em convívio. Eu vou verificar se os pré-adolescentes vão fazer a apresentação aqui. Tenham uma ótima semana. Deus nos abençoe, irmãos. Mas assim,
Marcelo? Não, não. Vou falar. Não precisa, não. Tá todo mundo aqui? Cadê o Caio? Sabia que você estava se fugindo. Bom dia, Neymar. Viralda. Agora tá? Perfeito. Bom dia, irmãos. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia oficial que estamos formando aqui uma galera da nova geração, que também oficialmente está passando para o ministério que estamos formando de adolescentes. Vamos bater palmas aí, né? Para mim, esse ministério é muito especial, porque quando eu era adolescente, foi quando eu fui apresentado para conhecer Deus. Então, realmente é uma honra ter uma convivência. A gente já tem tido umas saídas aqui juntos, formando uma união. Mas também aqui o que queremos é trazer a palavra de Deus de um jeito que chega ao coração dessa fase de vida tão especial também, que cada um já passou, sabe os desafios, mas também as alegrias que vêm nessa fase de vida, né? Então, também estou aqui com o grupo que vai ficar servindo desse ministério. Não sei se vocês querem vir para falar alguma coisa, só um oi, e por que você gosta desse ministério? Eu sei que vou jogar a bola, acho que eles não sabiam não, mas só rapidinho. Bom dia, hoje é um dia especial, né? A gente tem uma galerinha que está saindo hoje daquela salinha, né? Da nova geração, e aí está sendo criado esse novo ministério de adolescentes, né? Uma transição, uma fase de transição, né? Onde a gente vai ter momentos também de introdução no culto, né? Desses adolescentes, né? Uma preparação, né? Para essa transição. Né? E eu estou aqui também junto com a equipe para a gente poder direcionar, né, dar um norte, né, para esse início, né, desse ministério. Né? Não, tudo bem, mas o que a gente também quer, sabendo que cada um de nós precisa de oração, e com o começo desse ministério, a gente quer começar essa fase especial, esse dia especial também, entregando a todos os nossos queridos alunos, todos os nossos queridos adolescentes para as mãos de Deus, né? E que eles acompanhem cada um de nós nessa jornada e para cada dia conhecê-lo e nos aparecer mais a Ele. Enfim, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã. É muito bom ter a comunhão dos irmãos, é muito bom ser teus filhos, Pai, sabendo que o Senhor é tão bom conosco. Hoje mesmo é um dia muito especial com o começo desse ministério. Cada um dos adolescentes aqui na nossa igreja é muito especial para o Senhor, é muito especial para cada um de nós. Nos ajude, como um restante da igreja, a abraçar a cada pessoa que está aqui, para eles sentirem o amor do Senhor de um jeito especial, entrando nessa fase de vida. Por favor, abençoe esse ministério, a criação dele, que realmente agrade o Senhor e que ajude a cada participante dele conhecer o Senhor de um jeito verdadeiro, de um jeito sincero, de um jeito poderoso e que tenha um impacto forte nas vidas dos adolescentes da nossa igreja. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.
Alô, 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 alô. Irmãos, Vívia quer falar em nome dos pais, mães e responsáveis aqui, rapidamente. Só um minuto da atenção, né? Eu gostaria muito de agradecer toda a igreja e também agradecer aos pais que também servem na nova geração, né? Agradecer principalmente a Deus, porque nesses 22 anos que eu faço da igreja, é um tamanho privilégio quando o William falou, né? Que muitos estão aqui desde bebê. Meu filho é um deles, né? E o quanto o dever de nós pais de virmos ao culto, né, de levar Jesus para os nossos filhos, quanto isso é importante. Eu quero agradecer a atenção de toda a igreja e também estou muito feliz pelo ministério, né, dos adolescentes. Isso me dá uma grande esperança de meu filho um dia se tornar um cristão. Então, obrigada, irmãos, por tudo.